Pois é, meus amigos, era isso que eu queria ver. Eu queria ver Vermithor, queria ver Zaprata, queria ver dragões ao ar livre com cenas... E isso a gente teve, nossa, que felicidade. E a cena final desse episódio, meu Deus, foi incrível. Finalmente, eles botaram um orçamento pra jogo. Fala pessoal, eu sou o Pedro e como deu pra ver, eu adorei o episódio. Teve dragões, teve intriga, teve política, teve Vermithor, teve Asa Prata. Foi o meu segundo episódio favorito aqui dessa temporada. Antes de começar o review, eu só queria falar que o review do 8º episódio, que vai ser o último da segunda temporada, não vai sair domingo, 11 horas da noite. A HBO não vai mandar o episódio antecipadamente pra ninguém. Ninguém mesmo, ninguém no mundo vai ver o episódio antes de domingo, 10 horas da noite, lá na HBO. Então, por isso, eu não vou conseguir postar um vídeo como esse, aprofundado, detalhado, logo após o episódio. Porém, eu tô querendo abrir uma live logo após acabar o episódio, mais ou menos ali umas 11h10, para comentar as minhas primeiras impressões. Uma live aqui mesmo no canal do Good Nerd. Comentando totalmente emocionado, em êxtase, logo após o episódio. Aí a live seria mais ou menos de 1 hora de duração no máximo, ali umas 11h10 até mais de meia-noite, e segunda-feira, 6 horas, sai o famoso vídeo de detalhes. O que vocês acham? Aprovam essa ideia? Diferente dos outros vídeos, eu quero começar falando sobre o lado preto. Eu adorei a cena de abertura por vários motivos. Pelo diálogo, mas também pela movimentação dos dragões. Cyrax e Seasmoke se conhecem, eles passaram anos juntos. Porém, a Cyrax não sabe se o Adan é um aliado ou se é um inimigo, assim como a Rhaenyra. Então ela age com instinto protetor, seguindo a Rhaenyra a todo momento, literalmente. Ali rugindo, o Adan se aproxima perto da Rhaenyra, a Cyrax já dá um berro, e o Seasmoke faz o mesmo com o Adan. Só da Rhaenyra chegar perto demais, ele já mete o rugidão ali no modo: fica ligado, hein? Se mexer demais, vai virar churrasco. A Rhaenyra está totalmente certa em ter uma atitude mais séria, mais rigorosa ali com o Adan. Ela não conhece o Adan, não sabe se ele é um aliado, se ele é um inimigo, quais são as suas motivações, mas como ele demonstrou e como ele disse, não, ele não é um inimigo e sim um aliado. Ele na hora reconheceu a Rhaenyra como rainha, mostrou que é aliado e conseguiu a sua confiança. E reparem, o Seasmoke ficou a conversa inteira lá berrando, gritando, a Cyrax a mesma coisa, mas na hora que a Rhaenyra aceita o Adan e os dois meio que se entendem, a expressão e a postura do Seasmoke muda. Ele não fica mais rugindo, agora fecha a cara, fica com a cara mais feliz. Os dragões são inteligentes, então eles sabem o que está acontecendo. Inteligentes e bilíngues, como vimos lá o Sunfire com o Aegon. Pô, foi muito engraçado aquela cena. O Aegon: avante Sunfire! Aí ele: pode deixar, chefe, vambora. Mas vendo o Adan com o Seasmoke, a Rhaenyra acha que isso é uma prova que não tem mística. Não precisa ser um Targaryen para montar um dragão. Já que, como o Adan disse, ele não vem de família nobre. Porém, como sabemos, ele pode até não ter uma família nobre, bem conhecida, bem famosa. Só que o seu pai é o Corlys Velaryon, que provavelmente tem sangue Targaryen. Como eu expliquei no vídeo de detalhes do 6º episódio, não temos dados concretos sobre o lado materno do Corlys Velaryon. Porém, considerando que há gerações, há muito tempo, os Velaryon e os Targaryen direto ficam casando entre si, muito provavelmente o Corlys tem nem que seja um pingo de sangue Targaryen. E como o Adan é o seu filho, o Adan também tem. No livro, a mãe do Adan e do Alicent tem zero conexão com os Targaryen, né? Ela é uma pessoa comum, se é que vocês me entendem. Mas talvez a série até faça uma mudança, colocando ela para ser filha ou neta de um bastardo, porque reforçaria ainda mais o sangue Targaryen ali no Adan. Ele teria sangue Targaryen do lado materno e também do lado paterno. Falando nele, eu achei bem curioso a cena do Adan com Corlys Velaryon. Como ele comentou anteriormente, o Corlys sempre foi muito atrás do Alicent e meio que cagava pro Adan. Mas quando ele percebeu que o seu outro filho conquistou um dragão, aí as coisas deram uma mudada, ele foi dispensado, o Corlys ficou tipo assim: pô, gostei, hein? Aí eu vi valor. Mas ainda assim, o Corlys ficou com o pé atrás de avançar com Adan. Avançar com ele, pelo menos por enquanto. No livro é algo mais direto, sem muito drama. Mas é compreensível essa postura do Corlys. O Corlys é uma pessoa que perdeu tudo. Ele perdeu seus 2 filhos, perdeu seu primo, perdeu a sua esposa. A série tem trabalhado com mais calma e mais cautela esse arco do Corlys trazendo seus filhos mais pra perto. Parece que vai ser uma coisa que vai ser desenvolvida aos poucos, não tão rápido assim. Mas na cena com Alicent, ele até fala: o nosso povo vem da antiga Valíria, já basicamente assumindo o Alicent e assumindo que ele é o seu filho. Até pedindo pro Alicent participar dessa meadura, só que o Alicent recusa, dizendo que é feito de sal e mar. Lembrando que o Corlys tá precisando de um herdeiro justamente feito de sal e mar.
como a Bella citou anteriormente. Mas pelo visto, a série vai manter essa mística que só Targaryen monta em dragões. Sejam Targaryens diretos através de pai ou mãe, ou através de avó, bisavó, mas só pessoas com sangue Targaryen conseguem montar em dragões. Porque além dos Targaryen puros, como a gente conhece, que já montam dragões, temos o Adan, que provavelmente tem sangue Targaryen, o Ulf e o Hugh, que são bastardos, e também, provavelmente, a Rhaena Targaryen, que deve ir atrás do Roubo Ovelha. Falando em dragões, na conversa com a missária, a Rhaenyra diz que não tem outra opção a não ser confiar no Adan, afinal, o Adan tem o Sea Smoke. E ela fala que se não contar com ele, ela só tem a Syrax. Ela até fala que a Syrax talvez faça o Aemond hesitar. A cara da Syrax vendo isso. A Rhaenyra não é maluca, né? Enfim. Mas por que ela considerou apenas a Syrax? Por que ela não considerou o Vermax e Mundenser, que também estão do seu lado? Será que ela não os considerou porque eles são muito jovens e ela não quer contar com eles porque, né, eles são jovens e pequenos demais pra ir direto pra batalha? Ok, mesmo os três, Vermax, Mundenser e Syrax, não dariam conta da Veiga. Mas ainda assim, eu achei bem curioso essa omissão. Nessa conversa, eu tô com a missária. É melhor você procurar pessoas de família nobre que tem algum pingo de sangue Targaryen, nem que seja há 50 gerações atrás. Mas como ela disse, Aemond e Aegon são Targaryens fresquinhos ali diretamente. E ainda assim, são quem são. E realmente, se for levar em conta o sangue, vale muito mais a pena você ir atrás de bastardos ou filhos de bastardos do que ir atrás de uma pessoa que tem um sangue Targaryen após 6, 7 gerações atrás, sabe? Porque o sangue dos bastardos está ali bem mais fresquinho. O Hugh, por exemplo, é filho de uma bastarda. E Ulf é filho de Balon, ambos com sangue Targaryen do mesmo jeito que a Rhaenyra. Ulf e Hugh têm pais Targaryen, assim como a Rhaenyra. Afinal, o pai da Rhaenyra é o Viserys Targaryen. Ok, a Aemma também é Targaryen, enfim, vocês entenderam. No livro, quem vai atrás dos bastardos é o Jace. Aqui na série é a Rhaenyra e, na verdade, o Jace discorda disso. E nesse diálogo é compreensível ambos os lados. O Jace até argumenta que não dá pra confiar em bastardos, que bastardos são pessoas comuns, que não são dignas, que podem traí-la, e mesmo eles tendo certo, o ponto da discussão não foi esse, e sim outro, a sucessão. Ele tá pensando lá na frente, porque quando a Rhaenyra morrer, que o povo vai aceitar mais? Um bastardo Targaryen de cabelo preto ou um bastardo Targaryen de cabelo prateado, um Targaryen mais puro, mais legítimo? É compreensível o medo dele. A Rhaenyra até fala anteriormente no episódio que as pessoas ali em Pedra do Dragão ficaram falando mal dela e dos seus filhos por mais de 20 anos. Só que por outro lado, a Rhaenyra também tá certa. Mesmo com tanta tragédia, com tanta morte, ela não quer conquistar Porto Real à força, dar uma de Daenerys no final de Game of Thrones, queimar tudo pra só depois ter o trono. O plano dela é ter Vermithor e Asa Prata ao seu lado, porque aí ela vai ter Syrax, Vermax, Mundenser, Vermithor, Asa Prata e Sea Smoke, sem contar com Caraxes. E com esses 6 dragões, ela pode fazer os verdes se render com muito mais facilidade. Afinal, se a Veiga quiser peitá-los, bom, o problema é dela e ela que vai morrer. É um plano arriscado você confiar em bastardos para montarem dragões poderosos? Sim, é bem arriscado. Só que, devido às circunstâncias, devido ao cenário, é um risco que vale a pena. Agora, o que não é arriscado, é mais certeza de dar certo e até pode mudar a sua vida, são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Na Alura, você encontra todos os tipos de curso na área de tecnologia, de front-end, data science, inteligência artificial, inovação e gestão, design, mas o grande destaque são os cursos de programação. A área de programação é uma das áreas que mais vem crescendo no mercado de trabalho. A demanda está muito alta e, na maioria dos casos, é uma profissão que te permite trabalhar de casa, aí no conforto do seu lar. Ou seja, só de você não precisar ter que sair de casa, pegar várias conduções para ir e para voltar, já é uma benção. O legal da Alura é que tem para todos os níveis. Se você não sabe nada de programação e quer começar, bom, tem lá o nível mais básico para você começar a aprender. Se você já sabe um pouquinho e quer melhorar, tem o nível intermediário. Mas se você é profício, quer se especializar, quer ter aquele diferencial no seu portfólio, tem o nível mais avançado. Ah, Pedro, se Alura online eu posso estudar aonde, quando eu quiser, como eu faço para tirar as minhas dúvidas? Bom, se o seu plano for o Ultra ou o Pro, e a diferença é mínima do mais básico para o Pro, você terá acesso à Luri, a inteligência artificial da Alura. A Alura é diferenciada porque ela vai estar ali com você 24 horas por dia para te auxiliar, para te ajudar, e é treinada com todos os cursos da Alura. O diferencial da Alura é que você não precisa escolher apenas um curso para estudar. Com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos de todas as áreas na Alura. Então, se você quer começar
começar pela programação? Você pode. Acabou tudo de programação e quer fazer algo novo? Pode ir lá fazer design, sem pagar nada a mais. Depois fazer data science, e assim por diante, porque, cara, o céu é o limite. E melhor que tudo isso é que se você clicar aqui no primeiro link na descrição ou usar o QR Code aqui em cima na tela, você terá 15% de desconto em todos os planos da Alura. Com a Alura você pode aprimorar os seus conhecimentos, melhorar o seu portfólio e até, quem sabe, mudar de profissão. Link aqui na descrição. Voltando, vimos a Rhaenyra usando Elinda, que ainda estava lá na capital, não apenas para fazer a população se virar contra os verdes, mas também para chamar todos os bastardos, já que quem virar o montador de um dragão vai chegar a cara no topo da vida, vai ser reconhecido, vai ter prestígio, vai ser valorizado. Como vimos, que conseguiu montar nos dragões foram Ulf e Hill, e por isso aquelas cenas dos dois anteriormente aparecendo nos episódios não eram aleatórias e não eram por acaso. No livro, os dois aparecem na parte da semeadura. A série não, a série foi trabalhando e apresentando os dois aos poucos, apresentando quem é eles, as suas motivações, e eu gostei especialmente do arco do Hill. Eu gostei muito do desenvolvimento dele e faz total sentido com a sua motivação. Ele é um bastardo, mas nunca quis usar isso ao seu favor, como Ulf, por exemplo. Ele queria viver uma vida normal, ganhar tudo por conta própria. Só que, por ter uma vida normal, ele passa fome, a sua família passa fome, e para piorar, aquela sua filhinha que vimos nos episódios anteriores acabou morrendo porque ele não tinha recurso suficiente para salvá-la, e também porque o Aemond mandou fechar os portões. A motivação dele em ir atrás do Vermithor não é para ter um dragão por ser um montador de dragão, e sim pelo que isso traz como consequência, porque aí ele vai ganhar prestígio, a sua esposa vai virar uma lady, não vai mais faltar comida, não vai mais faltar recursos, então a motivação dele é totalmente compreensível. E eu gostei como a série trabalhou isso antes mesmo de acontecer. E na conversa com a sua esposa, ele fala que a sua mãe era irmã do Balon, ou seja, o pai do Daemon, Viserys e agora também, né, do Ulf. Mas se ela é irmã do Balon e a sua mãe trabalhava na Casa dos Prazeres, quer dizer que ela é filha bastarda do rei Jaehaerys. Quê? Eu vou comentar mais no vídeo de detalhes, mas minha única crítica a esse episódio foi isso. Eu não gostei disso. Ah, mas Targaryen, o sangue do dragão, isso, aqui. Cara, o Jaehaerys, no livro... Tá aqui, fogo e sangue. O livro descreve várias vezes que o Jaehaerys nunca traiu a Alysanne, nem mesmo quando eles brigaram e tinha várias mulheres ali em cima do Jaehaerys, ele não fez nada, ele nunca traiu a Alysanne. E aqui a série descobrimos que ele traiu a Alysanne e teve, não apenas isso, também teve uma filha bastarda. Eu não gostei muito, sendo bem sincero. Assim, isso muda alguma coisa na história da série? Não. Eu tô sendo aquele fanboy chato do livro? Tô sendo. Mas eu não gostei disso. Tipo, daria pra facilmente colocar o Hill como neto, ou sei lá, algum parente da Saera, que é a filha problemática do Jaehaerys, mas botar ele pra ser neto do Jaehaerys, que teve uma filha bastarda... Não gostei, sendo bem sincero. Se o Jason não curtiu o lance da semeadura, os Guardiões de Dragão também não. Eles acharam isso uma abominação. Os Targaryen não são brinquedos e não ajudaram na semeadura, o que explica muito o comportamento do Vermithor indo lá e tacando o terror. Aliás, toda essa cena tem que ter um destaque aqui nesse vídeo que eu achei sensacional. A Rhaenyra chamando o Vermithor ali em Alto Valyriano, o Vermithor aparecendo e ficando mansinho perto dela. Um ponto que a série trabalhou muito nas reivindicações, desde o Aemond com a Vhagar até anteriormente, né, o Steffon Darkley com o Sea Smoke, é que as pessoas não devem demonstrar medo perante a um dragão, ainda mais um dragão que não é seu. A Rhaenyra em todo momento manteve a calma, falou ali com o Vermithor diretamente, em Alto Valyriano, falou claramente, agiu calmamente e principalmente, ela não teve medo de chegar perto do Vermithor, nem teve medo de falar com ele. E do mesmo modo que a Rhaenyra não demonstrou medo perto do Vermithor e o Vermithor deixou, né, ela tocar nele, foi como ele aceitou o seu novo montador, Rio o Ferreiro ou Rio Martelo. É totalmente compreensível as pessoas estarem com medo vendo o Vermithor. Se fosse eu ali, maluco, eu teria me borrado de medo, então não vou julgar as pessoas terem medo. Mas por um outro lado, o Vermithor se via um lugar cheio de pessoas desconhecidas, pessoas com medo, e por instinto ele atacou.
Os dragões não são como cavalos, e sem ter um montador ali pra guiá-lo e guiá-lo até emocionalmente falando, ele atacou. Só que, quando o Ryu apareceu na frente dele, servindo como isca para salvar uma outra pessoa, não demonstrando medo do Vermithor, falando com ele firmemente, aceitando a sua morte, foi quando o Vermithor o aceitou como seu novo montador. Ele viu a coragem do Ryu de ficar ali perante a ele, aceitar a sua morte e não o temer, e era isso que ele queria. O Ryu não demonstrou medo, e sim força e confiança, tudo o que precisava para domar e para estar com um dragão do nível do Vermithor ao seu lado. No livro não temos detalhes de como foram as reivindicações, só sabemos que os dragões mataram uma galera, mas que aí o Vermithor, virou seu pescoço para o Ryu. Então a série criou toda uma cena e de verdade eu achei maravilhoso. Toda a cena do Vermithor foi sensacional. Deu pra ver o tamanho dele, como ele é absurdamente grande, muito maior do que o Seasmoke, por exemplo. Deu pra ver que ele é um velho rabugento e a reivindicação do Ryu foi incrível. Eu gostei bastante. Perdoa o linguajar, mas se o Ryu reivindicando o Vermithor foi foda, o Ulf reivindicando a Asa Prata foi mais engraçado. O cara completamente perdido, andando todo errado, pisou nos ovos da Asa Prata e a reação dela foi: e o humano, olha que fofinho, olha só que bonitinho, o humanozinho. Asa Prata ali brincando com ele e, como vimos, o aceitando como seu novo montador. Por ter passado mais da metade da sua vida com Alysanne, a boa rainha, Asa Prata era considerada a dragão mais dócil entre os dragões que estavam sem montadores. Inclusive, nessa quarta-feira às 6 horas, saiu o vídeo contando a história completa da Asa Prata aqui no Good Nerd. E já adianto, como eu contei no vídeo do Seasmoke, ela sobreviveu a Tumbleton. Se antes o Ryu não demonstrou medo e sim força e coragem, e por isso conseguiu o Vermithor, o Ulf foi totalmente o contrário. Como eu disse, Asa Prata é mais dócil, mas ainda assim, ele tava morrendo de medo, com certeza sujou a calça de marrom. Mas reparem, ele aceita a morte. Ele fica ali, caído no chão, morrendo de medo, mas aceita a morte. Só que, quando ele viu que ela não o matou, ele ficou mais calmo. Dá pra seguir essa lógica, que ele não demonstrou medo em morrer, ele foi ali, aceitou a sua morte, Asa Prata sentiu isso e o aceitou. Ou também dá pra seguir a lógica de sangue. Asa Prata aparentemente ficou ali vários e vários anos sozinha, e quando ela percebeu que o primeiro humano que ela vê em vários anos é neto da sua antiga montadora, já que ele é filho de Balon e Balon é filho da Alysanne, por isso, ela o aceitou com mais facilidade. E o mesmo vale para o Ryu. O Ryu é neto do Jaehaerys, que montava em Vermithor. Ou seja, Vermithor e Asa Prata, que no passado carregaram Jaehaerys e Alysanne, agora estão carregando os seus netos. Parece que a série vai manter essa dinâmica. O Ryu como um cara mais sério, mais forte, mais robusto, e o Ulf como um cara mais engraçado, mais descontraído, mais maluquinho, mais bêbado. Eu acho que combinou, e combinou especialmente com a personalidade dos seus dragões. Logo no primeiro voo com a Asa Prata, o Ulf foi para a capital. Na minha interpretação, isso foi de propósito, tá? Não foi, a Asa Prata foi para a capital porque, nossa, lembrou da Alysanne e foi para casa, não. Foi de propósito, o Ulf queria ir na capital. Agora, por que ele fez isso? Eu acho que por dois motivos. Mostrar para o Aemond a força atual do lado preto, sendo que ele nem sabe do Seasmoke, mas agora ele sabe que Vermithor e Asa Prata, dois dragões adultos, grandes e experientes que viajaram muito, estão do lado preto. E também para o Ulf mostrar para o seu povo, para os plebeus, que ele conseguiu. O povo o incentivou a ir atrás de um dragão, ele foi lá e ele conseguiu. Eu acho que essa cena foi mais para mostrar para o Aemond a força do lado preto do que uma armadilha para atrair ele e atrair a Veiga pra, pegá-lo desprevenido. Porque se fosse assim, Vermithor e Syrax, por exemplo, não estariam ali parados, e sim estariam voando, só esperando a Veiga chegar, sabe? Porque, claro, na hora que ele ia ver os dragões ali e ver o que ele iria enfrentar, ele daria a meia volta e não seria maluco de ir pra cima. Mas, ainda assim, eu adorei essa cena. Eu gostei da sequência como um todo. Assim que a Asa Prata chegou ali em Porto Real e a Veiga viu, a Veiga ficou ali só esperando o Aemond chegar. Quando o Aemond chegou, ela olhou pra ele com uma cara: pô, tu demorou, hein? Tá de sacanagem. E como vimos, a véia queria ir pro fight. Ela não tava nem aí. Se não fosse o Aemond ali, contornando e falando pra ela dar meia volta, a véia ia para a Pedra do Dragão, sem mais nem menos, e ia pro fight. E quando o Aemond deu meia volta, a véia ainda ficou reclamando. Só que a véia, ela queria ir pro fight.
mas se a véia fosse para a Pedra do Dragão, por ser velha, viraria reforço do Fluminense. Porque lá, além de ter apostas ali, Vermithor, Asa Prata e Cyrax, na hora que a Veiga chegasse, ativou o sino e vai brotar Seasmoke, Vermax e Mundancer. Ou seja, 6 contra 1, com certeza daria tudo errado e o Waymond não é maluco. E que take sensacional, a melhor maneira de encerrar esse episódio. Essa é a cena final do episódio, mas até chegarmos lá, ainda temos muita coisa para comentar. Seguindo no lado preto e falando dos dragões, vimos a Rina indo embora para Pentos com Aegon e Viserys, indo para Allegra de Leite, que é o barco ali deles, né, que eles vão para Pentos. O Joffrey vai ficar ali no vale com o seu dragão. Só que a Rina fugiu, ela não seguiu o comboio e foi atrás do Roubo Ovelha. Esse episódio, beleza, foi muito mais sobre Vermithor, Asa Prata, foi maravilhoso. Mas eu jurava que teria Roubo Ovelha e a HBO deixou pro último episódio da temporada. Ai, HBO! Mas o importante da cena é a Rina deixando Aegon e Viserys para ir atrás de um dragão. Será que se ela conseguir montar no Roubo Ovelha, ela vai escoltá-los para Pentos com o Roubo Ovelha? Será que a carruagem vai parar no caminho e esperar a Rina? Ela vai passar voando com o Roubo Ovelha e falar: valeu, galera! Boa viagem para Pentos! Eu vou lá para a Pedra do Dragão, e a Rina vai seguir um caminho e os meninos para outro? Vamos ver, mas acredito que essa cena vai ter alguma consequência futuramente, porque a Rina foi atrás do Roubo Ovelha, beleza, mas ela abandonou Aegon e Viserys. A responsabilidade dela era cuidar especialmente dos dois, e ela os abandonou. Fora que ela ainda deixou 4 ovos de dragão ali com ele. 4 ovos e um dragão. O Tempestade provavelmente tá com Aegon. Falando no pai dela, no Daemon, eu acho que essa foi a primeira vez desde o 3º episódio que eu gostei das cenas do Daemon em Harrenhal e não achei a parte chata. Gostei muito da sequência como um todo, porque o Oscar Tully é jovem, mas ele é soberano nas terras fluviais e ele é leal ao juramento do seu avô. Ou seja, ele e a casa Tully vão continuar apoiando a Rhaenyra. Porém, por conta da ação do Daemon em mandar o William Blackwood ir atrás da casa Bracken, e os Blackwood não fizeram apenas isso e mataram uma galera, as coisas saíram do controle. É totalmente compreensível o lado dos lords das terras fluviais. O estrangeiro vem na sua terra por ser o soberano, manda uma casa atacar a outra e matar várias pessoas, e agora esse soberano, que é o apoio deles, é totalmente compreensível eles odiarem o Daemon e estarem revoltados. O que eu mais gostei dessa cena foi a postura do Oscar. Ele sabia que por ser jovem, ele seria menosprezado pelos lords. Porém, a melhor maneira dele provar que a sua idade não importa e que deve ser respeitado é sendo justo. É agindo sem prevalecer uma casa perante a outra. William Blackwood, independente se foi por ordem do Daemon ou não, errou, ele cometeu crimes, e ele tem que pagar pelos seus crimes, e quem o fez pagar foi o próprio Daemon. Esse foi um grande balde de água fria na cara do Daemon. Ele deu a ordem, achando que assim, pelo medo, ele conseguiria o apoio dos lords. Não aconteceu, e acabou que a melhor maneira dele conseguir o apoio dos lords foi matando o William Blackwood. Naquela cena do 5º episódio, era pra ser o Daemon, era pro Daemon fazer aquilo. Mas não, ele mandou William Blackwood porque, beleza, tem a rixa ali, Blackwood contra Bracken, mas também pra ele, a coroa, não sujar as mãos. Mas no final, quem pagou foi o outro e quem cobrou foi o próprio Daemon. Eu achei uma baita cena, jogou na cara do Daemon que essas são as consequências das suas próprias ações. E a montagem foi certeira, colocando essa cena do Daemon matando o William Blackwood e logo depois com o Viserys perguntando para o Daemon se ele ainda quer a coroa. Esse foi um pesadelo, mas jogou na cara do Daemon que não, ele não é digno da coroa e ele não nasceu para ser rei. Na primeira vez que ele achou que era o soberano, que podia comandar, dar várias ordens, deu no que deu. Ele causou a morte de centenas de pessoas e para resolver esse problema, ele ainda teve que matar uma outra pessoa. Isso foi uma coisa relativamente pequena, mas se imagina se ele é rei. Se ele, por ser rei, dá uma ordem que mata milhares de pessoas. E a única maneira de resolver a cagada que ele fez é justamente matando ainda mais pessoas. Ou seja, o Daemon não nasceu pra ser rei. Eu sei que foi tedioso na maior parte, mas esse arco do Daemon mais os pesadelos foi pra isso. Pro Daemon cair na real que não, ele não merece e não é digno de ser rei. Mesmo com ele até aceitando a Rhaenyra inicialmente, né? Aceitando ela como herdeira, colocando a coroa na cabeça dela, lá no fundo ele sempre sentiu que ele queria ser o rei. Aí quando foi pra Harrenhal e os pesadelos foram colocando isso na cabeça dele, ele estava determinado a virar rei mesmo que passe por cima da Rhaenyra. Mas agora que ele viu que não serve para liderar, não serve para ser rei, que ele finalmente caiu na real,
eu acredito que a sua opinião tenha mudado. Então Daemon ele foi pra Harrenhal determinado a ser rei. Ele vai ajudar a Rhaenyra a chegar no trono pra ele também ser o rei consorte, mas não quer ser rei consorte. Ele quer ser chamado de rei. Por isso ele tá ajudando a Rhaenyra. Mas agora ele quer na real finalmente que não, ele não saiu pra ser rei. Tanto que na primeira oportunidade que ele teve de fazer alguma coisa, de agir como rei, como soberano, ele causou morte atrás de morte atrás de morte. E aqui, do mesmo jeito que os Lordes das Terras Fluviais queriam vingança pelo que o Daemon e pelo que o William Blackwood fizeram, talvez a Casa Blackwood queira vingança pela morte do William, né? Vamos ver o que pode acontecer. Lembrando também, Sir Criston Cole e o exército Lannister está indo para Harrenhal, assim como o Walford Brum. O Walford Brum foi pra lá no 5º episódio e até agora não chegou. Falando no Sir Criston Cole, eu só percebi agora, fazendo aqui esse vídeo, que ele não apareceu nesse episódio, cara. Fazia tempo que ele ficava um episódio sem dar as caras. Mas a sua ex-amante, aí sim, ela apareceu. Alicent tá uma vibe mais depressiva, dizendo que se esforçou pela sua casa, pelo reino, mas que nada mais importa, que é descartada, odiada, e quando ela diz que não há nada limpo aqui, vimos um rato. Curiosamente, logo após vermos o rato na cena seguinte, vimos o Larys Strong. O rato ali pode ser a própria Fortaleza Vermelha, já que agora ninguém tá mais pensando no bem do reino em si, e sim no benefício próprio, como o Aemond atacando o Aegon, o Aemond demitindo a mãe, o Larys se virando contra o Aemond, vai se criando um clima maravilhoso lá no lado verde. Mas o rato pode ser também o próprio Larys Strong. Como eu venho falando há muito tempo, ele é o mais safado, mais cobra, mas também o mais inteligente. Quando a Alicent tinha poder, ele se virava para ela. Quando era o Aegon, ele se virou para o Aegon. E agora, quando foi o Aemond e ele tentou se aproximar do Aemond, ele não foi apenas recusado, como também foi humilhado. Aemond virou seu inimigo, como vimos anteriormente. Logo após o Aemond o humilhar, ele foi direto correndo para o Aegon e ali, bang, fazendo uma aliança com o Aegon. E agora, vimos ele sabendo que o Sea Smoke está com o novo montador, ou seja, que a Rhaenyra está ganhando cada vez mais força, ele podendo contar isso para o Aemond, quem sabe, planejar alguma coisa, mas ele mete um caô e que, deixa tudo no off. Ele não apenas não vai ajudar o Aemond, não duvidaria inclusive dele nem ter mandado aquela carta chamando o Otto, mas como também tá forçando o Aegon a se recuperar cada vez mais rápido, até tirando o leite de papoula para manter o Aegon bem consciente. Larys Strong é um cara inteligente, ele sabe jogar o jogo e sabe agradar quem ele quer. E reparem nessa fala do Larys Strong, demorará para que o Aegon possa descansar novamente. O Larys Strong, mesmo estando no conselho do Aemond, tá ali só esperando a hora certa pra bang, dar o golpe e colocar o Aegon de volta. O Larys Strong tá planejando alguma coisa e vamos ver no próximo episódio. No conselho, eles até falam sobre a guerra entre a Casa Hightower e a Casa Beesbury. A Casa Beesbury mais aliados. Mas o mais importante dessa cena é que a Tessarion já pode voar. Falando na Alicent, ela pediu ali pra ir no bosque. Não sabe quando ou se vai voltar pra casa. E até vimos se banhando no rio. Essa cena é como se ela estivesse se lavando dos pecados que ela mesma cometeu. Tudo isso que tem acontecido com ela não é nada mais, nada menos do que as consequências dos seus próprios atos. Ela sabe que falhou com seus 2 filhos, e as consequências estão claras. Os 2 viviam brigando ao ponto de um deixar o outro acamado, todo queimado, e o que virou soberano mandou ela ficar limpando o prato e longe do conselho. Todo esse arco dela é novo aqui na série, no livro não é tão complexo assim, é algo mais direto. Mas pelo estado depressivo dela assim, não sabendo se vai voltar ou não, será que a Alicent talvez possa ir para Vila Velha? Será que a Alicent possa ir atrás do Daemon, encontrar seu filho e encontrar meio que um conforto no único filho que deu certo? Uma coisa é fato, a Alicent não tá bem da cabeça. Isso veremos na semana que vem, no último episódio da 2ª temporada. Eu acho que vocês vão topar a ideia da live, eu super topo fazer, eu acho que vai ser algo legal, tipo ao vivo aqui, 11, 10 da noite, eu, você, o chat, tem tudo pra ser algo bem legal. Mas até chegar lá, segunda tem um vídeo de detalhes, terça, análise do preview do último episódio, quarta, vídeo dessa prata, e na quinta-feira eu tô pensando em trazer um vídeo de curiosidades sobre o ator do Jace. O que vocês acham dessa ideia? Topam ou melhor, outro ator? Eu adorei esse episódio. A gente queria ver dragões e a série finalmente nos entregou os dragões. As cenas do Vermithor foram espetaculares, a cena da Prata foi sensacional e engraçada ao mesmo tempo, teve Vhagar, teve bate-boca da Syrax com Sea Smoke, Daemon finalmente tendo boas cenas em Harrenhal, Alicent depressiva, Larys Strong ali safado. Cara, eu adorei esse episódio, era tudo que eu esperava, eu gostei demais.
Uma pena que só resta apenas mais um e semana que vem já acaba. Mas quando esperamos o próximo domingo, aqui eu comento a história completa do Seasmoke e aqui eu comento a história completa do Vermithor, o Fúria de Bronze, que no final o velho vai dar uma surtada, vai matar uma galera e, cara, esse vídeo ficou muito legal. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!